dinâmica, a gente vai estudar as causas, aquilo que produz o movimento. E aí, dá para estudar a dinâmica se a gente conhece, né, sabe aplicar direitinho as três leis de Newton para o movimento. A primeira lei, ela não tem conta para fazer, não existe conta nenhuma para fazer, é a velha lei da inércia, mas que ela traz um significado importante, né? A primeira lei é a lei da inércia e na prática ela vai dizer que se a força resultante que age sobre um corpo é igual a zero, pode existir duas possibilidades. Esse corpo pode estar em repouso, né? Pode estar com velocidade zero, ou pode estar com velocidade constante, ou seja, vai estar se deslocando em MRU. Observe que força resultante zero implica necessariamente em aceleração zero. Então, repouso MRU, necessariamente isso aqui quer dizer aceleração é igual a zero. Então, qualquer problema que você leia, seja de cinemática ou dinâmica, e diga lá que a força resultante é zero, a implicação é a aceleração é igual a zero. E se a aceleração é zero, significa não há mudança de velocidade. Se estiver em repouso, continue em repouso. Se estiver em movimento, continue em movimento. Porque este movimento tem que ser um movimento uniforme. A segunda lei é a que a gente faz conta, né? A segunda lei é a que a gente chama de princípio fundamental da dinâmica. Princípio fundamental da dinâmica. O princípio fundamental, ele vai estabelecer que a soma das forças que agem no corpo, que a gente chama de força resultante, tem que ser igual a massa vezes a aceleração. Tá? Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Você pode escrever também de outra maneira, que é equivalente. Força resultante é igual a massa vezes, e escrever a aceleração como sendo ΔV sobre ΔT. A aceleração é a variação da velocidade com o tempo, que na prática está muito mais próximo do que Newton disse, né, do que a de K, embora aparentemente sejam equivalentes. É que quando Newton estabeleceu a segunda lei, ele considerou que a aceleração pode mudar, mas a massa também pode mudar. Então você pode escrever essa expressão considerando que pode ocorrer variação da massa e variação da velocidade com o tempo. Um exemplo disso, por exemplo, seria um foguete, que à medida que ele está ejetando o combustível, jogando o combustível fora, ele está perdendo massa e, consequentemente, perdendo massa, ele acaba acelerando por conta disso. Perdendo massa, ele acaba ganhando velocidade e tal. Então, as duas expressões são completamente equivalentes. Essa segunda aqui, embora não apareça diretamente nos livros, aparece de forma indireta, está muito mais próximo do que Newton escreveu, se a gente escrever assim, variação da massa vezes variação da velocidade, dividido pela variação do tempo. Newton considera que as duas coisas podem acontecer. No nível médio, e aí nas provas da Petrobras também aparece, essa expressão aparece como sendo o teorema do impulso. Tá? E a gente vai ver depois, quando eu vou falar sobre impulso, quantidade de movimento, eu vou mostrar que essa expressão vai estar lá, como se fosse uma outra fórmula, da física, quando na prática é apenas a segunda lei de Newton. Então essas duas expressões são importantes e vai ser útil em vários problemas. Eu já vi alguns na Petrobras que caíram cobrando isso aqui. Bom, para aplicar a segunda lei de Newton, é preciso saber quais são as forças que existem, né? Quantas são as forças que existem, como é que elas atuam nos corpos, e nós faremos isso. Antes de partir para dizer quais são as forças, vamos somente para finalizar as leis, né, enunciar a terceira lei de Newton, que é a chamada ação e reação. A terceira lei vai dizer que todas as forças existem aos pares. E, consequentemente, para cada ação sempre tem uma reação. Aí, dando exemplos. Se, por exemplo, você pega, e aí o mais fácil de ver, né? Todo mundo na vida já alguma vez brincou com ímãs. Se você pega dois ímãs e aproxima, né? Todo mundo sabe lá que tem um polo norte, tem um polo sul. Você pega um ímã grandão e pega um ímã pequenininho, né? Sul e norte.
E a gente sabe que ao tentar aproximar esses dois ímãs, vai haver uma repulsão, já que eu estou tentando aproximar polos que são iguais. Então vai existir uma força que vai estar impulsionando isso aqui para o lado de cá, uma força de repulsão, e vai existir uma força de repulsão impulsionando para o lado de cá. O que a segunda lei de Newton vai dizer é que essa força 1 aqui, ela tem a mesma intensidade da força do lado de cá, só muda a direção. E aí, como eu botei a setinha em cima para indicar que isso aqui é uma grandeza vetorial, então aqui eu tenho força 1, aqui eu tenho menos a força 1, indicando que ele tem mesma intensidade, tem mesma direção, só que o sentido é contrário. O sinal negativo na frente de uma grandeza vetorial apenas muda para onde ele está apontando. Está apontando para a esquerda, aqui ele aponta para a direita. Então, essas duas forças têm o mesmo valor, têm a mesma intensidade, que é a mesma intensidade, têm a mesma direção, mas os sentidos são opostos. Ah, mas esse aqui ele é pequenininho. O que a terceira lei vai dizer é, não importa os tamanhos, as forças de interação são iguais. Aí a pessoa pode perguntar, mas por que, que o pequenininho se movimenta e o grande não se movimenta? Aí a segunda lei explica, né? Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Se a força que existe nos dois são idênticas, a aceleração vai ser igual a força dividido pela massa. Aquele que tiver menor massa vai ter maior aceleração, ou seja, vai se deslocar mais rápido. Então, se a massa desse cara é 10 vezes menor do que a de cá, ele vai ter 10 vezes mais aceleração. Então, você percebe ele se movimentando, mas não percebe o de cá se movimentando. Tem outras aplicações aqui, você tem o caso de ímã, que é mais fácil de visualizar, mas tem casos que a gente não visualiza diretamente, mas sente. Por exemplo, nós agora, né, estamos próximos da superfície da Terra. Isso aqui você acredita lá que não está tão perfeito, mas é o melhor que dá para ser feito aqui nessa lousa eletrônica. Próximo à superfície da Terra, todos os objetos são atraídos em direção ao centro da Terra. E essa atração é a força que nós chamamos de força-peso, né? O peso é a força que a Terra exerce sobre os corpos que estão à sua volta. Então existe aqui a ação, Terra atrai o objeto. Como a terceira lei diz que para toda ação tem que ter uma reação, então a reação vai ser objeto vai atrair a Terra com a mesma força. Então, se Terra atrai objeto com a força-peso, objeto atrai Terra também com força-peso. Então, se isso aqui seria a força que a gente está chamando de ação, a outra é a força que a gente chama de reação. Mesma intensidade é ação. Mesma direção e sentido oposto. Aí, claro, como a Terra tem milhões de vezes, né, mais massa do que qualquer corpo que esteja próximo de si, a gente sempre vai observar o corpo caindo em direção à Terra, acelerando em direção à Terra, mas a gente nunca vai observar a Terra acelerando em direção ao corpo da mesma maneira que a gente observa quando aproxima ímãs grandes de ímãs pequenos. Tá? Na prática é isso aí. Volta e meia entra alguém ao vivo aí na revisão, mas as pessoas não conseguem falar, mas se usarem o bate-papo aí, tá? Tá eu e Marcos Vinícius no Hangout, então Marcos Vinícius pode utilizar o microfone, e quem tiver no bate-papo pode digitar no bate-papo aí que eu dou uma olhada de vez em quando no bate-papo. Nesse momento tem mais 2 pessoas assistindo, além de Marcos, que está participando aqui do Hangout comigo. Marcos, está tranquilo aí? Primeira, segunda, terceira lei? Beleza, tranquilo. Pronto. Agora, depois que entende o que é a primeira lei, inércia, segunda lei, princípio fundamental, terceira lei, ação e reação, e essa ação e reação vai aparecer em vários momentos, várias forças, aí a próxima etapa é identificar as forças que atuam em cada um dos corpos. Tá? É aprender a identificar essas forças. E para identificar essas forças, não, botar assim, forças principais. Aqui tem que escolher as palavras certas para escrever menos, para ficar bem visível na tela. Então, na prática, resolver problemas de lei de Newton é saber quais são as forças
onde elas existem, por que elas existem e como calcular estas forças. Eu costumo dizer que existem 5 forças, tá? A primeira força, e talvez a mais importante, é a força-peso. Por quê? Porque ela existe em todos os corpos que estão próximos da superfície terrestre. Essa força-peso, deixa eu botar o cedilha no lugar certo aqui. Essa força-peso, rigorosamente, ela é uma força gravitacional. Ela existe porque os corpos têm massa, tá? Esse corpo tem massa, a Terra tem massa, e devido a essas duas massas, Newton disse que a força que existe entre eles é a força gravitacional, que é igual a uma constante de gravitação, um número fixo, vezes a massa da Terra, vezes a massa do corpo, dividido pela distância que separa os corpos elevado ao quadrado. Essa aqui é a lei da gravitação universal de Newton. Só que quando a gente substitui esse G daqui, esse G é um valor constante, universal, que é 6,67 vezes 10 elevado a menos 11, e tem sua unidade de medida, que é o Newton vezes metro quadrado por quilograma quadrado. Isso aqui não é importante para a gente agora. Quando a gente substitui esse G, constante de gravitação, não é a aceleração da gravidade. Quando substitui a massa da Terra, quando substitui a distância até o centro da Terra, para um corpo que está na superfície, a distância até o centro da Terra é o raio da Terra, então é um valor constante também. Quando a gente faz esta substituição, essa parte aqui da conta, ela vai dar aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. É aproximadamente esse valor. Esse valor daqui, a gente vai batizar ele de G, que é a aceleração da gravidade. Então, a força-peso que a gente escreve lá é sempre massa vezes gravidade. Na prática, o que a gente está usando é a lei da gravitação universal de Newton. A gente está dizendo que força-peso é a força gravitacional, e a gente batiza isso apenas de P, e diz que isso é massa vezes gravidade. Na prática, a gente está, de forma implícita, utilizando a lei da gravitação universal de Newton, considerando que a constante de gravitação multiplicada pela massa da Terra, dividido pelo raio da Terra elevado ao quadrado, vai dar esse valor aqui aproximadamente constante para a superfície da Terra. E aí, na maioria dos problemas, para simplificar nossa vida, a gente vai aproximar isso aqui para 10 metros por segundo ao quadrado, exceto quando o problema disser para usar 9,8. Se não disser, usa 10 metros por segundo ao quadrado. Tranquilo, Marcos? Tranquilo, beleza, prof. Você já tinha feito essa analogia antes? Não, essa sim não. Não, né? Não. Associar a força-peso com a força da gravitação universal? Não. Não. Beleza. Bom, então a primeira força importante é a força-peso. Está próximo da Terra, tem força-peso, e peso é massa vezes gravidade. A segunda força importante é a força normal. A força normal, ela existe sempre que você coloca um corpo apoiado em uma superfície. Então, se você pega um objeto e coloca esse objeto sobre uma mesa, ou sobre um piso, ou sobre qualquer coisa, esse objeto vai interagir com essa mesa, e essa interação vai fazer aparecer isso que nós chamamos de força normal. Bom, por que ela existe? E se tiver que calcular, como é que seria? Bom, vamos imaginar que temos uma mesa aqui, e sobre esta mesa nós vamos colocar um objeto sobre. Bom, para baixo vai existir a força-peso. A força-peso existe sempre e existe por conta da interação gravitacional. Então, para baixo vai existir o peso, e quem está aplicando a força-peso é a Terra. Não tem jeito. Essa é a ação. A reação existe, tá? E vai ser embaixo, que as pessoas às vezes confundem o ação e reação. Então, Terra atrai objeto, objeto atrai Terra. Então, seria a reação no centro da Terra. Vamos imaginar, já que eu não posso desenhar aqui, que este ponto aqui seria um ponto no centro da Terra. Terra atraindo objeto com força-peso, objeto atrai Terra também com força-peso, ação, reação. Só que quando você coloca o objeto sobre a mesa,
o objeto vai interagir com a mesa, vai existir uma interação entre eles. Normalmente as pessoas que não estudam física vão dizer que essa interação é o peso. O peso do objeto age sobre a mesa. Essa é uma afirmação incorreta. O peso do objeto não tem como agir sobre a mesa. O peso do objeto age sobre a Terra. Mas quando a Terra atrai o objeto e o objeto encosta na mesa, se a gente pudesse fazer aqui uma ampliação do ponto de vista microscópico, o que a gente veria? A gente veria que tanto o objeto quanto a mesa possuem átomos. E esses átomos, né, a gente sabe que são compostos de partículas positivas e de partículas negativas. Ou seja, quando você tenta aproximar os dois objetos, mesa e a caixa que você colocou lá em cima, na prática você vai estar tentando aproximar duas coisas negativas. Essas duas coisas negativas são as eletrosferas dos átomos. Quando você tenta aproximar os dois, essas eletrosferas não vão querer essa aproximação. Então, quanto maior a interação, mais eles vão tender a se repelir. Ou seja, vai aparecer para cima uma força de natureza elétrica, aqui nesse átomo, aqui nesse átomo, aqui nesse átomo. Assim como ímãs se repelem, partículas eletricamente carregadas também se repelem. Então, para baixo também vai ter repulsão. Essa soma dessas forças agindo em cada um desses átomos que compõem o corpo, somados para cima, vai dar origem ao que nós chamamos de força normal. Então, isso aqui seria uma normal 1, uma normal 2, normal 3 e infinitas normais, porque tem muitos átomos aí. Para baixo vai existir a mesma coisa, né? Normal 1, normal 2, normal 3, e a soma delas vai dar normal. Então, para baixo tem a força-peso, que existe porque a Terra atrai o objeto. Para cima vai existir a força normal, e a força normal vai existir porque os corpos têm cargas elétricas. Então, para cima, eu vou desenhar aqui a força normal. Aí, alguns alunos dizem, então peso normal é ação e reação? Não. Peso normal não é ação e reação. A reação do peso é outra força-peso. A reação da normal tem que ser outra força normal. Então, se a mesa empurra o objeto para cima com esta força que a gente chama de normal, então o objeto vai empurrar a mesa para baixo com outra força que a gente vai chamar de normal. Só que na maior parte dos problemas, a gente não desenha esta força que rigorosamente está aqui logo abaixo, tá? Mas eu vou desenhar aqui do lado. A gente não desenha esta força que age sobre a mesa, tá? A força que age sobre a mesa, o objeto empurrando a mesa para baixo, é a força normal. Então aqui seria ação. Vamos supor assim, ação. Mesa empurra o objeto para cima. Reação. Objeto empurra mesa para baixo. A mesma coisa acontece com peso. Ação. Terra atrai o corpo. Reação. Corpo atrai terra. A ação e reação tem que ser sempre assim. Mesma natureza. Se a ação é uma força-peso, a reação tem que ser força-peso. Se a ação é uma força normal, a reação tem que ser uma força normal. E a gente quase sempre só vai representar aquelas forças que nos interessam. Mas aí você pode me perguntar, sim, mas eu aprendi lá com minha aula de física no ensino médio, depois lá na minha faculdade, que a normal é igual ao peso. Se a normal é igual ao peso, a normal e o peso constituem um par ação e reação? Não, não constitui um par ação e reação. A normal só é igual ao peso em uma situação, quando o corpo está apoiado livremente. Se o corpo está apoiado livremente, a normal tem o mesmo valor da força-peso. Mas se você, por exemplo, aplicar uma força adicional, a normal não é mais igual ao peso. A normal passa a ser maior que o peso. A mesma coisa é, se você tender a tirar o objeto da superfície, a normal também passa a ser menor do que o peso. Porque diminui o contato, diminui a força normal. Se você tiver num elevador e esse elevador subir acelerado, a normal também não é igual ao peso. E se você colocar um objeto no plano inclinado, a normal também não é igual ao peso. A normal só é igual ao peso em uma situação específica. Se o corpo estiver apoiado livremente na superfície.
Se não tiver apoiado livremente, a normal não é igual ao peso. A normal sempre vai girar de acordo com a superfície. Por exemplo, se você pega o corpo e coloca esse corpo, opa, eu quero que ele faça inclinado, ele não quer fazer inclinado não. Opa, agora foi. Se eu pego o objeto e coloco o objeto numa superfície desse tipo, nesse caso aqui a gente não diz mais que é normal igual ao peso. Tá? Colocou num plano inclinado, o peso vai agir para baixo e não existe outra possibilidade. O peso sempre vai agir na direção do centro da Terra e a normal sempre vai agir perpendicular à superfície. Então, esse caso, por exemplo, a normal não é mais igual ao peso. Tá? A normal vai ser igual a uma componente do peso, que é uma representação matemática para a gente encontrar a força normal. Deixa eu apagar esse peso daqui, para não confundir. Pronto. Então, a normal é sempre ter nossa ideia de que ele vai agir fazendo um ângulo perpendicular com a superfície. Você gira a superfície, a normal gira junto. Ponto. Qual a fórmula que calcula a normal? Não tem fórmula específica. Depende do problema. Como a normal depende de como você está interagindo com a superfície, se está muito apoiado, pouco apoiado, não tem como você dizer uma fórmula específica. O peso tem fórmula específica. A normal não tem fórmula específica. É a segunda força importante. Marcos, tranquilo? Tranquilo, tranquilo. Eu vou ensinar no bate-papo aqui do YouTube, se tem alguém já conectado aqui. O pessoal que está conectado no YouTube aí, tá? Dá like aí no vídeo, se quiser, dá like no vídeo. E se quiser, manda mensagem aí de texto que volta e meia eu estou dando uma olhada na mensagem de texto. Eu estou vendo aqui Carlos Henrique perguntando, já tem um tempo que ele perguntou, às 20h12, professor, por que quando eu largo dois corpos de massas diferentes a uma certa altura, eles chegam ao solo ao mesmo tempo, já que as massas são diferentes? Bom, Carlos Henrique está fazendo uma pergunta aí, a pergunta é pertinente e eu vou responder. Por que que chega no chão ao mesmo tempo? A questão toda está na aceleração. A aceleração é a mesma. E por que a aceleração é a mesma? Vamos imaginar, eu tenho um corpo que tem massa de 1 grama. Tá? 1 grama apenas. Então, 1 grama é 0,001 quilograma. Vamos imaginar que eu tenho um corpo que tem massa igual a 1 quilograma. Pronto, as massas são completamente diferentes. A gente sabe que se eles forem abandonados no mesmo nível, vamos supor que isso aqui seja o mesmo nível, está meio tortinho, mas vocês acreditam, tá, que é o mesmo nível, eles vão chegar no solo juntos. Tá? O senso comum acredita que o que é mais pesado cai mais depressa. Os físicos dizem que se desprezar o atrito com ar, se o atrito com ar for desprezível, o tempo de queda é o mesmo. E a pergunta de Carlos Henrique é, por que que o tempo é o mesmo? A questão aqui está a seguinte, vamos aplicar a segunda lei de Newton nos dois casos. A gente sabe que existe força atuando nesse sistema. E a força que atua nesse sistema é a força peso. Deixa eu mudar de cor para vermelho aqui. Então, para baixo aqui existe a força peso. Para baixo aqui também existe a força peso. Tá? Vou chamar esse peso de 1 e esse peso aqui de 2. Deixa eu botar o peso 1 pequeno, já que ele é menor, bem menor. E o peso 2, bem maior. Não está proporcional, mas beleza. É só para saber que é maior do que o outro. Peso 1, peso 2. Se você quiser calcular o peso 1 é a massa do corpo multiplicado pela gravidade. Então seria a massa 1 vezes a gravidade. O peso 2 vai ser a massa 2 multiplicado pela gravidade. Se eu botei massa 2 aqui, deixa eu botar massa 1 aqui também, para ficar uniforme. Então massa 1 vezes a gravidade. Beleza. Isso é a força que está atuando nos corpos. Bom, nos dois casos eu posso aplicar a segunda lei de Newton, tá? Se eu aplico a segunda lei de Newton aqui, eu vou dizer força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Só que quem é a força resultante? A força resultante é o peso 1, ou seja, vai ser a massa 1 vezes gravidade, vai ter que ser igual a massa 1 vezes a aceleração. Daí você já conclui o que é que vai acontecer nesse caso. A massa 1 aparece aqui e a massa 1 aparece aqui. Você divide. O que é que você conclui?
que a aceleração do corpo é a mesma aceleração da gravidade, ou seja, é 10 metros por segundo ao quadrado. Se você fizer a mesma operação do outro lado, observe que a massa também vai cortar. Vai ficar massa 2 vezes gravidade igual a massa 2 vezes aceleração. Ou seja, a massa corta de novo, consequentemente, a aceleração de novo é igual à gravidade. Ou seja, os dois corpos caem com a mesma aceleração, já que a massa inercial é igual à massa gravitacional. Isso leva a uma discussão lá de gravitação e tal. Aqui eu fiz uma discussão mais matemática. Então a gente mostra que quando você substitui na expressão da segunda lei de Newton força resultante igual a massa vezes a aceleração, quando você substitui os dois, a massa ela é importante para aplicar a força e ela é importante também para resistir à aceleração. Então a massa que está impulsionando o corpo para baixo é a mesma massa que está resistindo à tentativa de aceleração. E isso vai implicar para todos os corpos dessa forma. Então, para todos os corpos que estão em queda livre, a gente diz que a aceleração é sempre igual à aceleração da gravidade. E por esta razão é que corpos mais pesados caem com a mesma aceleração que corpos mais leves. Carlos Henrique, você não tem microfone, não dá para saber se você entendeu a minha explicação, mas eu pergunto a Marcos Vinícius se ele entendeu a minha explicação. E aí, Marcos? Entendi, beleza. Muito boa explicação. Pronto. Bem prático, hein? Bem prático, beleza, massa. O pessoal que está no YouTube aí, tá? Os 5 espectadores nesse momento ao vivo no YouTube, pode mandar mensagem, tá? Que eu tento aí, na medida do possível, responder às mensagens de vocês. Bom, voltando aqui para o que eu estava explicando anteriormente, as forças importantes, força-peso, força normal já foi. Agora vamos para mais uma força, que é a força de atrito, tá? Como o espaço acabou aqui, deixa eu abrir um arquivo novo. E vamos lá para explicar mais uma força importante, que é a força de atrito. Força 3. Só para padronizar aqui, eu estava escrevendo tudo de azul. Força 3 é a força de atrito. Bom, a força de atrito, ela aparece toda vez que você tende a empurrar um corpo, deslizar um corpo para uma superfície. Vamos imaginar uma situação prática, que seria você colocar um objeto em uma superfície e depois você amarrar ele em alguma coisa para que ele tende a deslizar na superfície. Então vamos imaginar que eu tenho um bloquinho aqui e nesse bloquinho eu vou amarrar ele a um fio. Esse fio vai aparecer a próxima força, que é a força de tração, e vou tender a deslizar. Primeiro eu posso começar botando um corpo pequenininho. Pode ser que esse corpo pequenininho tenha massa suficiente para arrastar o corpo, tá? Mas pode ser que não. Vai depender do sistema. Então, quando você coloca um corpo e tende a arrastar ele na superfície, bom, para baixo vai continuar existindo a força-peso, e a força-peso existe por causa da interação gravitacional. Eu repito tanto isso, sou tão chato com isso que o pessoal acaba decorando. Para baixo é peso devido à interação gravitacional, para cima tem a força normal devido à interação com a superfície, e quando aparecer aqui a força no fio, que vai ser a força de tração, a próxima força que eu vou discutir daqui a pouco, mas não vai ser agora, tá? Então vai existir uma tração no fio puxando o corpo para cá, vai existir uma força que vai se opor a essa tendência do deslizamento. Essa força que se opõe à tendência do deslizamento é a força de atrito, que nós chamamos de FAT. Tá? FAT, então, é a força que existe quando os corpos tendem a deslizar sobre a superfície. Na prática, aí é uma viagem que eu vou fazer com vocês aqui, eu sempre gosto de fazer essas viagens, porque os livros de física ensinam coisas erradas quase sempre e a gente decora as coisas sem saber por quê. Na prática, eu falei de força normal e de força de atrito, mas na prática só existe uma força, que é o que a gente chama de força da superfície. A força que a superfície exerce, vamos imaginar, tá, aqui separado, que eu tenho um corpo
E eu expliquei por que a normal existe. A normal existe porque existem átomos aqui que vão interagir um com o outro. Quando você começa a amarra uma cordinha aqui e essa cordinha começa a puxar o corpo para cá, tá, nessa direção, com a força de tração, a gente sabe que existe para cima a força normal e diz que vai existir a força de atrito para cá. Mas por que o atrito existe? O atrito existe porque entrou em contato com a superfície. Se não houvesse contato, não haveria atrito. Na prática, o que existe é apenas uma força. Quando o corpo está parado, essa força que a superfície exerce é só para cima, que a gente acaba chamando somente de força normal. Quando você pega o corpo e tende a deslizar, é como se a tentativa de deslizar fizesse com que a força que a superfície exerce começasse a inclinar, de tal maneira que a normal está agindo assim, somente, a normal é a força que a superfície exerce, e quando você tenta arrastar o corpo para cá, a superfície começa a aplicar uma força, mas essa força vai agir na direção assim. Essa força que age nessa direção, nenhum livro de nível médio fala sobre ela. Somente livros de nível superior fala dessa forma. Essa força que a superfície exerce nessa direção, uma componente dela, a gente vai batizar de força normal. A outra componente, que é contrária à tendência do deslizamento, é a componente que a gente vai chamar de força de atrito. Então, na prática, a força de atrito e a força normal são forças que têm a mesma natureza. As duas existem pelo mesmo motivo. Existe porque os corpos são eletricamente carregados. E aí, da mesma maneira, quando eu expliquei lá a existência da força normal, a normal existe porque os elétrons de um corpo com os elétrons do outro corpo começam a se repelir. Quando você faz isso aqui ser arrastado para cá, quando você puxa isso aqui para ser arrastado, o que acontece é que essas forças normais que estão aqui, todas elas vão tender a inclinar. Inclinar agindo assim. E esse agir assim, que é a força da superfície, a gente interpreta, uma componente dessa força a gente batiza de força normal, a outra componente dessa força a gente batiza de força de atrito. E aí dá um nome específico. Só que tem uma vantagem nisso, tá? Enquanto a força normal não tem uma maneira específica de calcular, não tem uma fórmula específica de calcular, a força de atrito tem fórmula específica. Tá? E a gente batiza o atrito em dois tipos de atrito. A gente pode ter o atrito, que é o atrito estático, e existe o atrito, que é o atrito cinético. Tá meio... Agora sim, estava um pouquinho turvo. Atrito estático. O atrito estático, ele existe enquanto o corpo estiver em repouso. Quer dizer, se essa massa aqui ela é insuficiente para o movimento começar, então o atrito estático. Esse atrito estático, o valor dele é variável. Ele varia de zero, tá? Ele tem um valor zero, quando o corpo está em repouso, e pode, tá, ir até um certo valor, que é o valor que a gente chama de força de atrito, chama assim, FAT estático, chamar de FAT-E, vamos chamar assim, força de atrito estático. E pode ir até um valor que a gente chama de força de atrito estático máximo. Na prática, a gente só calcula essa força de atrito estático máxima. Os valores intermediários a gente não calcula, vai depender do problema. Essa força de atrito estático máxima, a gente calcula ela como sendo igual ao coeficiente de atrito estático multiplicado pela força normal. Isso quase sempre é um dado do problema. Então, se você precisa calcular quem é a força de atrito estático máxima, você multiplica o coeficiente estático vezes a força normal. Ponto. O que é essa fórmula, o que é essa expressão, ela vai te dizer? Ela vai te dizer o maior valor que a superfície consegue exercer de atrito. Passando desse valor, o corpo vai começar a entrar em movimento. Então, se você calcular e encontrar, vamos supor, não tenho valores aqui,
que esse FAT máximo é igual a 20 newtons, tá? Vamos supor que você calculou, os valores lá te deram, que esse FAT máximo ele é igual a 20 newtons. Quer dizer que enquanto você não aplicar 20 newtons, ele não vai começar o movimento. Então, se você aplicar 1 newton do lado de cá, a força de atrito do lado de lá vai ser igual a 1 newton. Aí você vai dizer, professor, mas eu não calculei 20. Bom, 20 é o valor máximo. Se você aplicou 1 newton e está em repouso, aqui também é igual a 1 newton. Se você aplicar do lado de cá 2 newtons, do outro lado também tem 2 newtons. E esse valor vai aumentando. À medida que você vai aumentando o corpo que está pendurado aqui, então você vai aumentando a massa que está aqui, você vai aumentando a força de atrito estático do lado de lá. Vai aumentando, aumentando, aumentando. 10 newtons, 10 newtons, 15 newtons, 15 newtons, 19, 19, 20, 20. Quando você ultrapassa o valor do atrito estático máximo, aí ele vai entrar em movimento. Quando ele entra em movimento, a gente já disse que nesse caso o atrito é chamado de atrito cinético. Esse atrito cinético, a expressão matemática que calcula ele é semelhante à expressão anterior, só vai mudar o coeficiente, que também é sempre um dado do problema. Então, normalmente, a gente vai sempre calcular FAT e não vai fazer referência ao cinético. Se quiser, você bota um Czinho aqui, mas não é preciso. Ele vai ser o μc, que é o μ cinético, multiplicado pela força normal. Então, a fórmula matemática para calcular a força de atrito, é a mesma. A diferença é que aqui eu uso o μ cinético, de movimento, e aqui eu uso o μ estático, de repouso. E sempre o μ cinético ele é menor do que o μ estático, indicando que é sempre mais fácil, ele é sempre menor que o μ estático. É sempre mais fácil você manter um corpo em movimento do que você começar o movimento. Então, começar o movimento é mais difícil. Depois que o movimento começa, aí fica tranquilo, né? É sempre difícil começar. Depois que tirou do repouso, a coisa vai. Se a gente fizesse um gráfico para representar a força de atrito estático cinético, esse gráfico seria algo mais ou menos assim. A gente teria aqui representando a força de atrito, e aqui representando, sei lá, pode ser a distância percorrida x. À medida que você vai... distância percorrida? Não. Deixa eu ver aqui. Força em função de... Fugiu agora aqui, porque ele vai aumentando, 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 mas inicialmente ele está em repouso. Força em função do tempo, vamos colocar assim. Então, força em função do tempo em que ela está sendo aplicada. Então, vamos imaginar que você tem lá, então, o corpo que está inicialmente no repouso, você começa a aplicar a força, e aí essa força vai aumentando. Então, ela começa de um valor zero e vai aumentando à medida que você vai aumentando a força, até atingir o valor máximo. Quando atinge o valor máximo, ele atingiu o que a gente chama de força de atrito estático máxima, FAT máximo. A partir daqui, se você continuar aplicando a força, o que vai acontecer é o atrito vai cair ligeiramente e a partir daí ele vai ser aproximadamente constante. E esse aproximadamente constante indica o valor do atrito cinético. Então, nesse trecho daqui todo, vai indicar que o corpo está em repouso. Se está em repouso, a ação aqui é do atrito estático. E nesse trecho todo aqui, onde o atrito passou a ser constante, aproximadamente constante, aí depende da qualidade da superfície, né, se ela não tem irregularidades, a partir daqui a gente diz que já está em movimento. Aqui eu uso o atrito cinético, aqui é o atrito estático, cujo valor é variável. Marquinhos, tranquilo? Tranquilo, beleza. Tranquilo. Pronto. Então a terceira força, atrito estático. A quarta força, eu já representei ela antes ali, é a força de tração. Então a quarta força é a força de tração. E a força de tração vai existir toda vez que você tiver um fio ou corda esticado. Então, o exemplo que eu desenhei aqui anteriormente
eu já tinha que representar a força de tração, porque botei um fio esticado e não tem jeito. Esticou o fio, tem tração. Aqui eu vou fazer uma outra representação, que seria o equivalente da máquina de Watt-Volt. Tá? Você vem aqui, pendura um fio, e aí tem tração aqui também, coloca uma polia, de um lado você coloca um corpo, e de outro lado você coloca outro corpo. Né? Se tiverem massas iguais ou massas diferentes, dependendo aí, ele pode se deslocar com velocidade constante ou se deslocar de forma acelerada. Então vamos imaginar que eu tenho dois corpos aí colocados de um lado e do outro. Tentar melhorar um pouquinho aqui. Desenhar no computador não é sempre uma boa coisa, mas dá para entender. Eu acho que dá para entender. Dá para entender, Marquinhos? Dá sim. Dá para entender. Então, meu quadro às vezes é pior do que minha desenho no computador. Bom, para baixo aqui vai existir a força-peso. Tá? Devido à interação gravitacional, não tem jeito. Como tem um fio esticado, para cima aqui vai existir a força de tração. Aqui eu vou chamar de peso 1. Aqui, como tem um outro corpo com outra massa, para baixo, eu vou ter a força-peso, que eu vou chamar aqui de peso 2. Volte, Ctrl Z, peso 2, aí maior do que o peso 1. E para cima, no fio, eu também vou ter força de tração. Bom, meu desenho não ficou legal, porque eu tenho que voltar aqui, que aqui eu botei a tração muito grande, e lá não consigo desenhar do mesmo tamanho. Então, tração aqui, tração aqui. Essas duas trações elas têm que ter o mesmo tamanho porque é o mesmo fio. E sempre que tiver o mesmo fio, significa o valor da tração deve ser o mesmo se a massa do fio for desprezível. Então aqui eu tenho o peso 1, aqui eu tenho o peso 2. Peso 1 e peso 2 não são iguais porque as massas são diferentes. Podem ser que sejam, dependendo do problema. No meu caso não é. Mas a tração tem que ser igual dos dois lados, porque é o mesmo fio e porque a massa do fio é desprezível. Se a massa do fio não fosse desprezível, tá? Fosse uma corrente, por exemplo, a tração de um lado não seria igual à tração do outro lado. A força de tração também não tem uma fórmula específica para você calcular, tá? Depende do problema. A quinta força é a força elástica. Então, a quinta força que existe nos problemas, e sempre eu esqueço de trocar a cor do pincel aqui, a quinta força é a força elástica, e a força elástica existe toda vez que você tiver um corpo que estiver preso a uma mola ou um elástico, e este elástico estiver comprimido ou esticado, desde que obedeça aí a lei de Hooke. Então vamos imaginar que você tem uma mola, e essa aqui é a posição relaxada da mola. Então, posição relaxada, sei lá, se é a posição relaxada, ela não está nem esticada nem comprimida, posição normal não tem força elástica. Agora, se essa mola for deslocada de sua posição de equilíbrio, comprimida ou esticada, então nesse caso, vamos imaginar uma compressão, nesse caso então, deslocou da posição de equilíbrio, vai aparecer uma força restauradora, tentando trazer a mola de volta à posição normal. Essa força que impulsiona a mola em direção à posição de equilíbrio é o que nós chamamos de força elástica. E se o corpo deslocou uma certa quantidade, essa quantidade aqui eu vou chamar de x, que é o deslocamento que a mola sofreu, e a mola tem uma constante elástica K, essa constante elástica K, ela define o quão a mola é dura. Tá? Se a mola é muito dura, esse K é grande. Se a mola é mole, é fácil de comprimir, esse K é pequeno. A lei de Hooke estabelece que para molas nessas condições, que obedece à lei de Hooke, claro, estabelece que essa força elástica é igual a constante elástica multiplicado pela deformação. Então, força elástica tem uma fórmula específica para poder calcular. Basicamente, são essas 5 forças, mas no começo eu falei de 6. Essa sexta força não aparece nos livros, tá? E aí, quando for estudar, depois não dizer que o professor de física Paulo Vicente é maluco, é só porque eu vou explicar porque eu chamo essa força de contato e batizo de força de contato e coloco entre aspas. Porque vai existir alguns problemas que essa força de contato ela vai aparecer. Quais seriam esses problemas? Vamos imaginar a seguinte situação.
você tem uma caixa. Essa caixa vai ser puxada por um fio, tá? Aqui tem uma rodana e aqui cai, pronto. Até aí nada de anormal do que a gente já viu. Mas vamos imaginar que você vai e coloca na frente dessa caixa, da grandona aqui, você coloca uma pequenininha aqui na frente. Quando você faz isso, você vai estar então fazendo com que a força de tração existe no fio, vai puxar o fio para cá, mas essa caixa que você colocou aqui, ela vai tender a atrapalhar o movimento da caixa grande. Então vamos chamar essa caixa aqui de A, essa aqui de B e essa aqui de C. Pronto. Então, quando a força de tração existente no fio aqui puxar a caixa A vai empurrar B e, consequentemente, B vai empurrar A. Rigorosamente, essa força que existe entre A e B é uma força normal. Ela é uma força de contato, é uma força de uma superfície interagindo com outra. Só que como a gente já vai desenhar uma normal aqui para cima, a gente vai desenhar aqui, para cima tem a força normal, para baixo tem a força peso. No fio tem força de tração. Contrário ao movimento tem a força de atrito, né? Na tendência contrária ao movimento tem a força de atrito. Mas tem também B atrapalhando o movimento de A. Essa força que B exerce em A, eu sei que é uma força de superfície. Eu sei que é uma força normal. Mas para não confundir com a outra normal que já está aqui, eu costumo chamar essa força aqui de FC. Eu chamo de força que B exerce em A e chamo de força de contato, FC, assim. E, consequentemente, A empurra B também com a força, também FC, já que a terceira lei de Newton estabelece que a ação é igual à reação. Então, sempre que eu estiver representando força de contato nos problemas, é essa força que existe entre dois corpos quando um corpo está empurrando o outro corpo. E aí eu boto entre aspas, porque você não vai encontrar essa definição nos livros, mas a experiência mostra que pensar dessa maneira ajuda a resolver os problemas. Temos aí 6 espectadores no YouTube, mais Marquinhos aqui no Hangout. Tranquilo aí, Marcos? Tranquilo, tranquilo. Pronto. Para finalizar, então, né, no resumão aqui, toda vez que você tiver um problema envolvendo lei de Newton, abrir uma página nova que dá um 100%, você vai ter que... Opa, ficou 1000%. 100%. Toda vez que você for resolver problemas de lei de Newton, a primeira coisa que você tem que fazer é ler o problema atentamente. Ler o problema é o primeiro passo para a resolução. Depois de você ler o problema e destacar os dados importantes e tal, você vai ter que identificar todas as forças que agem sobre o corpo. Então, lê atentamente. Segunda etapa, identificar todas as forças. Identificar as forças significa procurar as 6 forças que eu citei aqui. Então, quais são? Força-peso, que se você precisar calcular, peso é massa vezes gravidade. A outra força que eu falei foi a força normal, não tem fórmula específica, depende do problema. A outra força que eu falei é a força de atrito, tem fórmula. Força de atrito é igual ao coeficiente de atrito vezes a força normal. A outra força que eu falei foi a força de tração, na sequência, que também não tem fórmula específica. Depois eu falei da força elástica, A, B, C, D, E. A força elástica, que se você precisar calcular, você vai utilizar a lei de Hooke. Elástica, cuja fórmula é força elástica é igual a Kx. E a última força, que eu botei entre aspas, chamei de força de contato, mesmo sabendo que na prática ela é uma força normal, que também não tem fórmula específica. Então, todos os problemas de bloquinhos em leis de Newton consiste basicamente de você identificar essas forças. Se identificar essas forças, o problema está praticamente resolvido. Então, vou pegar aqui uma questão que caiu na Petrobras, né, de bloquinhos, e vou resolver ela aqui, mostrando como isso, identificar essas forças ajuda. A questão é a questão 34 do cargo de Operação Júnior de 2012, tá? Copiar aqui a questão, deixa eu só diminuir um pouquinho o zoom dela, porque senão
Opa, ok. Deixa eu diminuir um pouquinho o zoom dela aqui, senão na hora que eu copiar, colar lá, ele vai ficar maior do que o tamanho da tela disponível. Pronto, copiei aqui e vou agora abrir o mouse, o quadro virtual. Bom, vamos colar a questão aqui e vamos responder. Bom, a questão 34, pode estar pequeno para quem está acompanhando no celular, mas no computador dá para ver de boa, diz o seguinte: dois blocos de madeira encontram-se apoiados numa mesa horizontal, como mostra a figura abaixo. Com o intuito de movimentar os blocos sobre a mesa, é aplicada ao bloco 1 uma força horizontal F de intensidade de 16 newtons. O coeficiente de atrito entre os blocos e a mesa vale 0,15. Qual é, em metros por segundo ao quadrado, o módulo da aceleração adquirida pelos blocos? Bom, aqui um aluno mais experiente faz esta questão rapidinho. Rigorosamente, você tem que ler, representar as forças que atuam nos corpos, tá? Aplicar a segunda lei de Newton para conseguir resolver o problema. Só que se a gente observar, ele quer saber qual é a aceleração do conjunto, tá? Ele quer saber qual a aceleração adquirida pelos blocos. Então, do ponto de vista físico, você pode imaginar que o bloco 1 e o bloco 2 é uma coisa só. Tá? Se você imaginar que isso aqui, por exemplo, é uma coisa só, você pode imaginar isso. Então, bloco 1 e bloco 2 é apenas um conjunto. E esse um conjunto tem uma massa total, que é a soma das massas dos blocos. Se você fizer análise desta maneira, o problema fica mais simples de resolver. Se a massa do bloco 2, do 1 é igual a 2 e do 2 massa do bloco 1 é igual a 2 kg e massa do bloco 2 é igual a 6 kg, então a massa total aqui vai ser igual a 8 kg. Ao fazer isso, para baixo representa a força-peso. A força-peso a gente sabe que é massa vezes gravidade. Então, se a massa total é igual a 8 kg, o peso vai ser igual a 80 N. Para cima, a gente vai ter a força normal. E nesse caso, como está apoiado na superfície horizontal, a normal vai ter o mesmo valor da força-peso. Portanto, a normal vai ser também igual a 80 newtons. A força F é igual a 16 newtons, tá? Isso quem disse foi o problema, e então não tenho muita escolha. Essa F aplicada aqui ela é 16 newtons. E quando o bloco tende a deslizar sobre uma superfície, nós vimos que existe uma força que vai tender contrário a esse movimento. E essa força que vai existir contrário ao movimento é o que nós chamamos de força de atrito, e dizemos que isso aqui é igual a Φ. Essa força de atrito Φ, nós vimos também que é calculada como sendo o coeficiente de atrito multiplicado pela força normal. Ou seja, é μ, coeficiente de atrito, cinético nesse caso, porque já vai estar em movimento, multiplicado pela força normal, que eu sei quem é o valor. Bom, o peso e a normal vão se equilibrar. Se peso e normal se equilibram, tá? Então não vai ser importante direto no movimento. O importante vai ser a força que está impulsionando o movimento e a força que está contrária ao movimento. Na minha representação aqui, Φ ficou parecendo que é maior do que F, mas Φ não pode ser maior do que F, porque senão o bloco não movimenta, tá? Apenas uma representação aqui, vamos dizer, fora de escala. Depois que você representa as forças, a próxima etapa é você aplicar a segunda lei de Newton, né? Pela segunda lei de Newton, a gente sabe que força resultante tem que ser igual a massa vezes a aceleração. Então, força resultante é igual a m vezes a. Quem vai ser a força resultante? É a soma das forças que atuam no corpo. Ou seja, quem está no sentido do movimento, que é a força F, menos quem está contrário ao movimento, que é Φ, vai ter que ser igual a massa do sistema multiplicado pela aceleração. E é justamente a aceleração que ele quer saber quem é. Então, substituindo aqui os valores, vai ficar F é 16 newtons, menos Φ. Φ é μ vezes n, tá? Então, μ é o coeficiente, 0,15. A normal é igual ao peso, 80. Isso tem que ser igual à massa do total, que é igual a 8, multiplicado pela aceleração. Então, vai ficar 16 menos
0,15 multiplicado por 80 vai dar, acho que 12. Na dúvida, já que a preguiça bateu de fazer na mão grande, 0,15 vezes 80, chamando 12, é isso mesmo? Vai dar 12, isso tem que ser igual a 8. Opa, bugado aqui. Isso tem que ser igual a 8 vezes A. 16 menos 12 dá 4. 4 é igual a 8 vezes A, então A tem que ser igual a 4 dividido por 8. Logo, A tem que ser igual a 0,5. Se isso é uma aceleração, então isso aqui é 0,5 metro por segundo ao quadrado. Um aluno experiente, rápido, ele faz essa questão, tá? Basicamente em 3 linhas, pulando algumas etapas aí, e consegue rapidamente chegar na resposta, que para essa prova, então, corresponde à letra B. Tá? A letra B é a resposta correta. Com isso, a gente matou uma questão da Petrobras aí, rapidinho. Beleza, Marquinhos? Marcos? Caiu? Marcos, na escuta? Temos aqui ainda Carlos Henrique. A constante K será dado sempre no problema ou já é um valor fixo determinado? Como eu faço para usar o microfone e me conectar a vocês na conversa? Carlos Henrique, para se conectar comigo aqui usando o microfone, hoje eu fiz em caráter experimental, apenas com o Marcos, tá? Que é um amigo meu aqui que está participando da transmissão. Mas nas próximas transmissões eu vou verificar como fazer para liberar o microfone de outras pessoas. Inclusive as respostas no bate-papo também vai ser condicionado a isso. Hoje eu fiz uma aula experimental para verificar como é que se comportava a transmissão via YouTube, via computador e via celular, né? No caso, o Marcos está acompanhando aqui via um smartphone Android, mas eu acredito também que funciona no iOS. Em relação à sua pergunta sobre a constante K quase sempre é dado no problema, porque isso é uma característica da mola. Pode haver problemas que a constante K ela será pedido para você calcular. Aí, nesse caso, ele vai ter que te dar outras maneiras de fazer. Bom, é o seguinte, como hoje era em caráter experimental, já estamos aproximando de 9 horas, na próxima quinta-feira, tá, eu volto com mais questões da Petrobras para resolver. Vou catar as questões que estão envolvendo cinemática, as questões que envolvem dinâmica, e será uma aula basicamente de resolução de exercícios. Esta aula eu vou divulgar bastante, e aí as pessoas que quiserem participar poderão assistir gratuitamente direto do YouTube. Bom, eu fico por aqui, tá? Quem quiser deixar seu comentário abaixo do vídeo, os que estão assistindo no YouTube pode deixar. Eu agradeço ao Marcos aí pelo auxílio, pela participação. Por hoje é só. Tchau. Fui. Finalizando aqui a transmissão, deixa o comentário aí no vídeo que depois eu respondo.